Eu sou Rosália Fernandes, sou trabalhadora em saúde, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas. Quem vai estar comigo durante essa atividade tão importante, que a gente vai estar discutindo a conjuntura nacional e as atividades que têm a ver com a crise sanitária e com a crise econômica, é a companheira Irene. Bom dia, Irene. Bom dia, Rosália. Bom dia a todas e todos. Um salve especial para a mulherada. Queria me apresentar, né? Sou Irene, do Movimento Luta Popular, que é um movimento que faz parte da CSP com Lutas e que organiza lutas no território, né? Nas periferias, nas ocupações, onde as condições de vida bastante precárias, né, e uma série de ataques como despejo, genocídio, tem tornado esse cenário de crise econômica e também da crise sanitária muito duro, né, para o nosso povo. Então, saudar essa mesa que estamos começando pela importância do debate que a gente está se propondo a fazer, para poder compreender com mais profundidade a realidade da situação e ter ferramentas para organizar nossa intervenção nessa luta tão necessária pela vida do nosso povo, né? Então é isso, devolvo para a Rosália para apresentar aí os membros da nossa mesa. Valeu. Valeu, Irene. Então, essa mesa de hoje é uma mesa muito especial, né, que vai abordar toda essa questão da pandemia, da conjuntura, né, da pandemia no país e no mundo. Então, a gente tem para essa mesa o doutor Gonçalo Vecina, que é médico, é da USP, quer dizer que é médico e professor é da USP, e fundador da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E também o doutor Hermano Castro, que é médico, é diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E também as companheiras, mulheres, né, a Joaninha Oliveira, professora da Executiva Nacional da CSP com Lutas, e também a companheira Silvia Letícia, professora lá do Pará, e também da Executiva Nacional da CSP com Lutas. Mas antes da gente dar início a essa mesa, né, como assim, a gente vai estar fazendo também outras atividades. E aí a gente tem uma apresentação de um poema, né, que é o poema da companheira Fádia, né? Exatamente, Fádia Tucán, né? Que é um poema sempre vivo, que na verdade vai ter aqui antes dos companheiros que vão estar fazendo a exposição. Olá, pessoal. Fica aqui a nossa homenagem a todas as mulheres lutadoras através dos versos da poesia palestina de resistência na força da nossa poeta Fátua Tucán. Fátua Tucán nasceu em 1917 e faleceu em 2003. Para vocês terem uma ideia da força dos seus versos, o ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayan, em 1967, dizia que os seus versos eram mais subversivos que 10 atentados. Com vocês, o poema Sempre Vivo, de Fátua Tucán. Não, querida terra, apesar de tudo, na planície sombria, na pedra da dor, não poderão, nosso amor, arrancar teus olhos. Não poderão. Deixe que sufoquem os sonhos e a esperança. Deixe que preguem na cruz a liberdade de construir e trabalhar, que roubem os risos das crianças, que queimem, que destruam. Da própria miséria, da nossa tristeza, do sangue seco nas nossas paredes, do tremor da vida e da morte, novamente se erguerá a vida. Nossa velha ferida, nossa dor, nosso único amor. Palestina livre, do rio ao mar. Muito bonito. Esse poema, tudo a ver com as nossas lutas aqui. Então, vamos dar início, Irene? Posso chamar os nossos convidados? Bora. Ok. Então, posso chamar ou você chama? Pode chamar, pode chamar. Ok. Então, a gente vai começar com o doutor Gonçalo Vecina, né?
a proposta aqui são 30 minutos de fala, depois a gente passa para o doutor Hermano Castro, que também vai ter 30 minutos, tá? Durante, ou seja, o processo todo, a gente vai explicando a dinâmica. Então, eles dois, cada um vai ter 30 minutos e depois a Joaninha vai ter 10 minutos e também a Silvia 10 minutos. Tá? Então, a gente vai informando durante a atividade. Doutor Gonçalo Vecina, seja muito bem-vindo. É uma honra aqui, em nome da CSP com Lutas, estar contando com a sua participação, com a sua contribuição nesse importante debate, ou seja, sobre a questão da pandemia e o caos que a classe trabalhadora, a população vive no país. Então, em nome da CSP com Lutas, a gente agradece a sua participação e deseja uma boa atividade. Bom dia. Doutor Gonzalo, só uma pergunta antes. Sim, o tempo, né? Como é que controla o tempo? Sim, Como é que o senhor, como é que você quer, doutor Gonçalo? Você quer que avise de quanto em quanto tempo? Eu acho que está bom avisando quando tiver 5 minutos, avisa. Eu estou controlando aqui também. Ah, tá. Mas avisar, então você quer que de repente eu me entusiasmo e perco o controle, mas faltando 5 minutos, fala, para finalizar, né? Tá, isso, ok. Tá bom? Tá bom. Então, Mané, você controla aí ou eu? Posso controlar. Ok, beleza. Tá, valeu. Obrigada. Bem, bom dia a todas e todos. Quero agradecer muito o honrosíssimo convite da CSP com Lutas, uma entidade muito respeitada, um sindicato muito respeitado, uma central muito respeitada. Agradeço particularmente o Mané, que me localizou e deu um jeito aí de eu aparecer, porque tinha um problema que eu estava dando uma aula das 8 da manhã até agora, terminou a aula agora, e eu vim aqui com vocês, espero conseguir fazer alguma coisa que ajude vocês a se posicionarem nesse momento tão difícil da vida brasileira, né? Quero cumprimentar a Rosário e a Iene, aí, a Silvia e a Joana, que vão falar depois, e também o companheiro Hermano, que trabalha na mesma trincheira que eu, né? Eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer, e eu acho que a sociedade brasileira tem um problema muito grave nesse momento, é de entender o que está acontecendo. Nós temos que entender melhor o que está acontecendo para poder intervir, para poder dizer o que a gente quer que seja feito neste momento. Nós estamos vivendo essa crise já faz um ano. Ela era... não era de imaginar que fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu nunca tive a capacidade de imaginar o quão ela ia ficar pior e como é que ela ficou pior. Então, eu imagino que o povo, de uma maneira geral, tenha muita dificuldade para entender essa doença. Mas é uma doença que já é a maior crise sanitária da história do Brasil. Ganhou de longe da tal da gripe espanhola do início do século passado. Já matou mais gente proporcionalmente do que aquela crise. Então, é por isso que eu acho que está na hora de a gente colocar um pouco de ordem na casa, e parte da responsabilidade do que está acontecendo, eu já ouvi aí algumas falas, que eu estava ouvindo o final das falas das mulheres aí, e boa parte da responsabilidade disso é dos nossos governantes, em particular do presidente da República. O presidente da República que nega a existência de uma crise sanitária, que nega a existência do vírus, que nega a gravidade desta doença, que nega a importância do isolamento social, que nega a importância do uso de máscaras, que nega a importância do acesso à vacina. Ou seja, ele nega tudo que pode resolver essa crise. Eu me pergunto seguidamente por que ele nega. Tem uma explicação bem fácil que a gente tem tentado dar. Ele é louco.
Essa é uma explicação fácil. Dizer que ele é louco é uma explicação fácil. É lógico que ele não é normal, mas eu acho que ele não é louco. Eu acho que ele é do mal. É muito pior do que ser louco. Ele é do mal. Ele é do mal e ele quer o mal. A hipótese dele, uma epidemia como essa, tem duas formas de acabar. Uma forma é dando a vacina. Dou a vacina, todo mundo fica imunizado e o bicho não acha mais a gente. A outra forma de acabar com a doença é todo mundo tendo a doença. Se todo mundo tiver a doença acaba. Só que quando todo mundo tem a doença, uma parte de todo mundo morre e a outra parte sobrevive. Até agora, a gente acredita que cerca de, na média, 30% da população do Brasil já teve a doença. 30% da população do Brasil teve a doença e morreram 260 mil brasileiros. Para todo mundo ter a doença, nós vamos ter que multiplicar por 3 vezes essa situação. 30%, 3 vezes e um pouco, para 100% da população ter tido a doença. Isso significa que dos 260 mil mortos, nós vamos chegar perto de 1 milhão de mortos. Então, o que está na cabeça do nosso presidente é matar 1 milhão de brasileiros. É isso que está na cabeça dele. Então, quando ele fala, vão para a rua, esqueçam essa gripinha, deixem de ser maricas, ele está falando, venham cá morrer. Venham cá morrer. Que é o que as pessoas que pensam como ele estão fazendo. Né? Esses dias eu vi lá o prefeito de Porto Alegre falando isso. Deem a sua vida pela economia. Deem a sua vida pela economia. Isto é inadmissível, isto é crime. Mas nós temos que discutir isso, temos que levar isso para a rua. Nós não estamos conseguindo fazer um movimento social que leve isso para a rua, como nós fizemos movimentos sociais no passado nesse país já. Eu acho que nós temos 3 grandes problemas nesse momento no Brasil. O primeiro problema é esse problema de levar a palavra luta contra a morte do país, contra o genocídio, contra essa política de um sujeito que é mau. Nós temos que levar essa questão da discussão da maldade do presidente. Não é louco. Ele quer o mal da população brasileira. A segunda questão é que nós temos que entender que está morrendo gente para burro e parece que a gente não está sentindo que está morrendo. Por que a gente não está sentindo? Porque a gente continua na rua. Eu entendo que tem uma parte da população que não tem alternativa. Uma das coisas, entre aspas, boas desta crise que nós estamos vivendo é que nós descobrimos que o Brasil é brutalmente desigual. E que a desigualdade mata. Esta doença mata 3 vezes mais negros, pobres e analfabetos do que brancos. E por que mata 3 vezes mais? Não é porque ele gosta de negro, não é porque ela gosta de pobre, não é porque ela gosta de analfabeto. É porque estas pessoas estão na rua. Por que elas estão na rua? Porque se elas não estiverem na rua, elas não encontram comida. Porque o Estado brasileiro não provê uma condição mínima de dignidade para todos. O nosso Estado alimenta a desigualdade. Cada um de nós, em algum momento da vida, deve ter tido alguma vontade de dar risada quando o Suplicy falava dos programas de renda mínima. Mas não tem outro jeito de acabar com a desigualdade senão distribuindo dinheiro num primeiro momento. Talvez no segundo momento tenham outras políticas, mas distribuir dinheiro é fundamental para acabar com a desigualdade. No mundo inteiro, as políticas de atacar a desigualdade têm um componente de distribuir dinheiro.
A sociedade brasileira precisa entender que nós temos que distribuir dinheiro se nós queremos resolver o problema da desigualdade. E nós temos que querer resolver o problema da desigualdade. Desigualdade é anormal. Nós estamos voltando, volta e meia alguém fala de voltar ao normal. É normal demorar 4 horas por dia para ir e voltar do trabalho? É anormal. É normal viver sem saneamento básico? É anormal. É normal que as nossas crianças não tenham direito a uma escola digna? É anormal. É normal não ter direito ao trabalho? É anormal. Nós vivíamos num mundo muito anormal. Aí esse vírus veio aqui e acordou a gente para essas anormalidades. Nós temos que sair disto melhor. E para sair disto melhor, nós temos que engatar uma luta pela igualdade aqui. Temos que conseguir vacina para todos, temos que conseguir vencer essa epidemia, temos que fazer algumas coisas no meio dessa epidemia, mas temos que buscar mais igualdade. E aí essa questão do auxílio emergencial é fundamental. Não dá para aceitar essas chantagens que o governo está fazendo com o Congresso de aprovar o auxílio emergencial, roubando o salário dos trabalhadores do serviço público. Não dá para aceitar essa troca que estão tentando fazer no Congresso Nacional, tentando tirar o piso da saúde e da educação, o piso mínimo de investimento necessário para a gente ter um mínimo de saúde e educação. O auxílio emergencial tem que vir rápido, e não pode ser essa porcaria, tem que ser os R$ 600 no mínimo. E nós temos que colocar isso na voz desses caras que estão no Congresso. Nesse sentido, o Maia que estava lá estava melhor do que esse sujeito que está lá, que está totalmente vendido ao Bolsonaro. Então, temos que conseguir lutar contra a desigualdade, temos que conseguir o auxílio emergencial, temos que entender que o jeito de combater essa doença, enquanto não tiver vacina, é não sair na rua. Lógico que quem tem que buscar comida, enquanto não tiver comida, vai ter que continuar saindo na rua e vai continuar tendo a doença. Nós estamos vivendo hoje o que nós fizemos 14 dias atrás. Os hospitais estão lotados porque há 14 dias atrás, de alguma forma, nós fizemos uma bagunça. Tem gente que sai na rua porque precisa comer, mas muita gente saiu para a rua porque foi para se divertir. Verdade que esta vida é muito difícil e precisa de diversão também. Eu entendo a necessidade dos bailes que nós temos na periferia. Esta é uma vida muito triste, muito dura, e que de vez em quando nós temos que pôr um pouco de sal nela. Temos que fazer como a companheira fez aí, declamar uma poesia tão linda como essa que ela declamou, falando da luta dos palestinos contra o jugo dos israelenses. Então, tem que haver cultura, tem que haver música, tem que haver alegria também no nosso viver. Mas nós temos que encontrar outros jeitos de trazer essa alegria para o nosso viver nesse momento da pandemia, ou nós vamos morrer antes de chegar na vacina. Temos que entender que está muito difícil, o povo da saúde não está mais aguentando a barra, porque o povo da saúde não tem opção. O povo da saúde tem que ir trabalhar todo dia e sabe que no trabalho vai encontrar o vírus. O Brasil é hoje o país que ostenta o maior número de mortes de trabalhadores de saúde do mundo. Mas nós não temos opção, nós temos que trabalhar na saúde. Agora, os hospitais estão lotados e não tem jeito de pôr mais gente. As pessoas estão morrendo na ambulância, esperando uma vaga dentro do hospital. Isso traz muito sofrimento para o trabalhador de saúde. Então, nesse momento, eu acho que nós temos que pôr a mão na cabeça e tentar diminuir a presença fora de casa, que não seja absolutamente indispensável. Temos que cobrar dos nossos governantes um transporte público melhor, porque parte dessas doenças que nós estamos criando vem de um transporte público sobrecarregado, ônibus lotados, trens lotados. Você vê aqui as estações do metrô no município de São Paulo, nos momentos de pico, aquilo
é uma máquina de fazer Covid. Todo mundo junto. E muita gente sem máscara. Não pode ser assim. A máscara é fundamental. Diferentemente do que diz o Bolsonaro, a máscara evita que a gente solte gotículas de água que saem naturalmente da nossa boca. O vírus não anda sozinho, o vírus anda dentro das gotículas de água. Quando nós falamos, espirramos e tossimos, a gente emite uma coleção de gotículas de água. O que a máscara faz? Ela segura as gotículas de água. Ela não segura o vírus, ela segura a gotícula de água dentro da qual o vírus está. Por isso que ela não protege a gente. Ela protege os outros da gente. A função da máscara é impedir que a gente contamine outras pessoas. E a gente, protegendo as outras pessoas, está se protegendo também. Então, nós temos que fazer uma campanha para as pessoas ficarem o mais possível em casa. E tem que entender que a principal forma de disseminar essa doença é através da respiração. Quando a gente atravessa uma nuvenzinha que a gente não vê de gotículas de água de alguém que tem a doença, a gente tem grande chance de pegar a doença se não tiver de máscara, se não tiver um mínimo de proteção contra essas gotículas de água, e principalmente em ambientes fechados. Em ambientes fechados, essas gotículas de água não se dispersam. Quando tem circulação de ar, o ar leva as gotículas e a gente tem menos chance de pegar a doença. Por isso não pode ficar em ambiente fechado. Por isso é um problema os bares abertos. A maior parte dos bares não tem condição de uma circulação de ar adequada. Isso significa dizer que uma parte da nossa economia que existe está gerando essa doença. Por isso o lockdown é fundamental. A parada do funcionamento, a diminuição da atividade econômica é fundamental. Ah, mas isso vai gerar falências, vai gerar desemprego. É isso ou morte, nós podemos escolher. A decisão vai ser nossa. E para ter menos falência, nós temos que cobrar também do governo que dê mais socorro para as pequenas e médias empresas, para o pequeno e médio comércio, que diminua os impostos que eles têm que pagar. E isso vai gerar um problema econômico? Vai gerar um problema econômico. Um problema econômico que, se nós sairmos vivos dessa, nós vamos conseguir resolver. Se nós sairmos mortos, não tem o que resolver. Então, temos que conseguir convencer o governo brasileiro, do município, do estado e o governo federal a fazer o que deve fazer para proteger a sociedade brasileira. E isso é o auxílio emergencial e o socorro às pequenas e médias empresas que nós temos que conseguir garantir que aconteça. Esse é o caminho mais importante de tudo que nós temos que fazer. Diminuir o número de mortos, diminuir o número de casos, permitir que os hospitais funcionem um pouco melhor e que também atendam os outros problemas de saúde que nós continuamos tendo e que está parado por causa desse monte de pacientes com Covid que nós temos que atender. E o único jeito de reduzir isso é reduzindo os contatos, é sair menos na rua. E aí vem a questão que pode resolver essa crise sanitária, que é a vacina. Nós começamos a discutir vacina no Brasil muito tarde. Os países que têm vacina hoje começaram a discutir comprar vacina em maio, junho. A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan começaram a comprar vacinas em maio. Foram lá buscar produtores no mundo inteiro e fizeram seus acordos de compra de vacina para entregar para o povo brasileiro sem ter sido solicitado pelo Ministério da Saúde que eles fizessem isso. Eles fizeram por moto própria, por vontade própria. E conseguiram. A Fiocruz arrumou lá com a Universidade de Oxford e o Butantan conseguiu com uma empresa chinesa, a Sinovac.
a possibilidade de trazer vacinas para o Brasil. Boas vacinas, boas vacinas. As melhores, boas vacinas. Não é das melhores, mas a vacina é um negócio que a gente tem discutido. Eu quero tomar aquela porque aquela é mais eficaz, como a gente está dizendo aí. É melhor. Eu quero tomar outra porque é melhor. A chance de virar jacaré com aquela é menor. Olha, vacina são diferentes. Mas, se todo mundo tomar vacina, elas ficam iguais. A vacina pode ser ótima, mas se só eu tomar vacina, eu não vou conseguir o efeito que nós queremos da vacina. Qual é o efeito que eu quero da vacina? Que o vírus pare de circular, que o vírus pare de matar pessoas. Só se todo mundo tomar vacina é que o vírus vai deixar de circular. Qualquer vacina que seja tomada por todos, o vírus para de circular. Qualquer vacina que seja tomada por uma parte da população, o vírus continua circulando. Qual é o problema do vírus continuar circulando? Que quem não tomou a vacina tem chance de morrer, primeiro. Segundo, que o vírus pode sofrer transformações. Isso é uma coisa difícil de entender, mas o vírus, nós também, todos nós ao longo da vida, todo mundo, sofre transformações. Do fato de viver, pelas agressões do meio ambiente, o sol, agrotóxicos, metais pesados, o tipo de trabalho que a gente faz, muda a nossa genética. Nós não morremos com a genética com a qual nós nascemos. Os vírus também não. Eles são transformados. Nesse processo de transformação, pode ser que eles fiquem piores. Então tem lá a tal da mutação de Manaus, da Amazonas. Essa mutação do Amazonas mudou o vírus. Nós hoje temos um vírus que anda mais rápido. Ele não mata mais. Ele anda mais rápido. Ele se dissemina mais rápido. Ele infecta mais pessoas do que o vírus normal. Ele é fruto de uma mutação. Parece que a mutação que aconteceu na Inglaterra e a mutação que aconteceu na África do Sul também tem essa consequência. Agora, hoje, já catalogados nos centros que fazem esses estudos da genética dos vírus, nós temos mais de 350 mutações. Mas são importantes as mutações, essas três, a amazonense, a inglesa e a da África do Sul. Por quê? Porque elas estão disseminando mais rápido o vírus. Uma coisa que podia acontecer, e que nós temos muito medo, é que uma mutação dessas transforme o vírus em um vírus resistente às vacinas que nós estamos desenvolvendo. Então, quanto mais rápido eu tiver vacina e quanto mais rápido eu disseminar a vacina, menor será a chance de ter uma transformação no vírus que o transforme em um bicho resistente às defesas que nós estamos construindo para eles agora. É isso. Então, temos que caminhar rápido para a vacina. Mas esse governo incompetente não foi atrás de vacina. Agora, em fevereiro, o Pazuello vem a público dizer: eu estou louco para comprar vacina. Ora, faça-me o favor, né? O mundo inteiro está louco para comprar vacina. E não tem vacina. Por quê? Porque quem produziu vacina não produziu para não vender, produziu para vender. E lá atrás, em maio, uma parte importante da produção mundial de vacina já estava vendida. Ah, mas eles compraram sem saber que funcionava? Eles compraram sem saber que funcionava. A Fiocruz e o Butantan compraram sem saber que funcionava. A Fiocruz e o Butantan estão fazendo reforma de fábrica desde setembro. O registro foi concedido em dezembro. Desde setembro, eles estão pondo dinheiro para fazer fábrica de uma vacina que eles não sabiam que ia registrar. Mas é assim mesmo, tem que correr risco. E eles correram risco. E o mundo inteiro que tem vacina hoje, o Chile tem vacina. Quando começou a comprar vacina? Em maio. Por quê? Porque é assim. O México não tem vacina. Por quê? Porque também não mexeram a bunda da cadeira como este aqui não mexeu. Então,
temos que buscar vacina. Quais são as vacinas? Eu acho que a fundamental é a da AstraZeneca e da Sinovac, da Butantan e da Fiocruz, que estão aí. Quantas vacinas eles têm? Eles têm capacidade de entregar 350 milhões de doses este ano. Quanto nós precisamos? Precisamos um pouco mais do que isso. Estamos no bom caminho. Ainda tem o acordo com a União, com a Organização Mundial da Saúde, que vai trazer mais 40 milhões de doses no segundo semestre. Agora, se esse governo conseguisse comprar um pouco de vacina a mais da Janssen e a outra vacina da Pfizer, seria melhor. Porque um pouco de vacina a gente vai perder. A gente está vendo como é que esse ministério está sendo incompetente para aplicar vacina. Nós conseguimos aplicar 8 milhões de doses de vacina até agora. 8 milhões de doses. Teve dia, nos bons tempos de funcionamento do Ministério da Saúde, de em um sábado a gente vacinar 18 milhões de pessoas. Nós temos 38 mil salas de vacina no Brasil funcionando. Essas 38 mil salas de vacina, com um pé nas costas e com as duas mãos amarradas, faz 40 milhões de doses em um mês. Todo ano nós fazemos a vacinação da gripe. A vacinação da gripe acontece em 3 meses, são 80 milhões de doses. O ano passado fizemos 80 milhões de doses. O Brasil sabe vacinar, mas precisa de governo no país. E não tem governo. Não tem governo. Veja que esses idiotas confundiram a sigla do Amazonas, que é a AM, com as siglas do Amapá, que é a AP. Mandaram a vacina do Amazonas para o Amapá e a vacina do Amapá para o Amazonas. De repente vai lá, abre o avião, tem 2 mil vacinas chegando em Manaus e 70 mil vacinas chegando no Amapá. Esses idiotas. Então, temos um problema grave de governo. Os estados e os municípios têm que tomar a frente dessas coisas. Nós temos que cobrar dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, para que eles criem uma união. É difícil criar uma união, porque muitos desses governadores, muitos desses prefeitos são bolsonaristas de carteirinha também, negacionistas, que acham que essas porcarias de hidroxicloroquina, de ivermectina funcionam. Não funciona. Depois, quem sabe, a gente pode até explicar o que está acontecendo com esses produtos. Mas não funciona. Está provado que não funciona. Assim como essa porcaria que 10 caras estão indo gastar o nosso dinheiro lá em Israel, também não vai funcionar. Esse spray nasal que deram para 30 pessoas. Doutor. Ok. Então, nós temos que conseguir vacina e temos que brigar para ter vacina. Temos que pôr o nosso trem na rua para brigar por ter vacina. E temos que brigar para mudar um pouco esse negócio de como vai dar as vacinas. Professor tem que ser vacinado já. Tem categorias que têm que ser vacinadas antes até do que velho. Então, temos que entender o que está acontecendo. E entendendo o que está acontecendo, com o conhecimento, armados pelo conhecimento, mudar a história. É isso que nós temos que fazer. Acho que este evento aqui é um evento fundamental para criar conhecimento e vontade de transformação. É muito difícil, é muito difícil. Estamos falando do impossível, estamos falando do impossível. Mas só transforma o impossível em possível quem sabe como transformar a realidade. Acho que esta é a função desse nosso debate aqui hoje. O que eu tentei trazer para vocês foi um pouco de informação das coisas que eu sei. É lógico que eu não sei muito mais. Espero que o Hermano seja capaz de melhorar o que eu estou trazendo para vocês. Muito obrigado e vou ficar aqui com vocês até o final. Muito obrigada, doutor Gonzalo, por essa excelente explicação, né, e clarificação aí para todo mundo do cenário real que a gente está enfrentando e que esse conhecimento, né, que o senhor está compartilhando possa de fato servir de ferramenta para a gente intervir na realidade e fazer essa luta em defesa da vida, por vacinação, por testagem, né, por medidas que permitam proteger o nosso povo, auxílio emergencial, auxílio aos pequenos empresários, que são demandas urgentes, né? Então, queria agradecer muito. E agora, queria passar a palavra para o doutor Hermano Castro, diretor da Escola de Saúde da